Qual é o plano da salvação? Como que eu sei que eu estou pregando o evangelho quando eu estou abordando alguém na rua? Como que eu posso fazer para que alguém receba a mensagem do evangelho como uma boa notícia? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, Alisson Alencar em nome de Cristo. Eu quero te dizer que esse canal é para pessoas como você que querem aprender mais da palavra de Deus e viver a versão que Deus sonhou para sua vida. Bom, nós vamos falar sobre o plano da salvação. Vamos entender como que a gente pode fazer com que esse plano de salvação soe como uma boa notícia. E eu quero te ensinar rapidamente aqui com os dedos da sua mão. Então vamos lá, primeiro ponto, todo homem é pecador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Agora, o importante é a gente fazer uma conexão entre esse ponto e os próximos. Por exemplo, eu sei que todo mundo peca, tá? Mas e aí, qual que é a implicação disso? A implicação, dedo anelar aqui, de aliança, para você lembrar, é que o pecado nos separa de Deus. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e fazem com que Deus esconda o rosto de nós para não ouvir nossas orações. Então a Bíblia vai dizer que o pecado ele nos afasta de Deus. Esse é o problema de pecar. Porque tem gente que se sente justificado com o fato de que todo mundo peca. Bom, eu erro, mas todo mundo erra também, né? Então é um consolo. Não. Por que não é um consolo? Porque o pecado nos separa de Deus. Então, independente se alguém erre ou não, só o fato de você errar é o suficiente para você ser separado de Deus. Então essa é uma verdade. Agora a gente precisa ir para um terceiro tópico. O homem não pode salvar a si mesmo. Então nem o meu maior esforço é capaz de me salvar. Tá? Então eu peco, o meu pecado me separa de Deus. E o que eu posso fazer para ser salvo? Absolutamente nada eu posso fazer para que eu consiga me salvar. Nem o meu maior esforço é capaz de me salvar. Bom, e agora? Né? Isso tudo eu entro como uma má notícia, né? Eu costumo dizer para as pessoas no início que eu tenho uma má e uma boa notícia para elas. E a má notícia é essa, todo mundo peca, o pecado nos separa de Deus e nada do que você fizer pode te salvar. Inclusive, eu separei aqui Gálatas 2:16 que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Uma vez evangelizando, um rapaz falou assim para mim: agora a gente tem que praticar boas obras para redimir os erros que nós cometemos. E eu fui explicar para ele: olha, fazer boas obras, boas coisas, não redime as coisas más que você fez. Só existe uma forma de redimir as coisas más que você fez e quem é capaz de fazer isso é Jesus. Eu não podendo fazer nada para me salvar, eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é que Jesus pode te salvar. Jesus pode nos salvar. Ele é o único que pode nos salvar. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz um caminho dentre outros. Ele diz o caminho. E eu provo que esse caminho que ele estava se referindo é único, porque o versículo ele completa dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem até o Pai se não for por mim. Então ele está dizendo: eu sou o único caminho para você chegar até Deus. Se alguém te disser qualquer outra forma de você chegar até Deus que não seja Jesus, essa pessoa está mentindo, porque Jesus não mente. Tá? Então se alguém fala: você tem que ser uma boa pessoa para ser salvo, é mentira. Nós praticamos boas obras porque fomos salvos por Jesus. A gente não pratica boas obras para sermos salvos. Não é um requisito de Jesus. Tá? Então não tem algo que eu faça. E aí às vezes a pessoa pode perguntar: tá bom, Alisson, já que eu peco, já que o pecado me afasta de Deus, já que eu não posso fazer nada para me salvar, mas Jesus pode me salvar, então ele vai salvar todo mundo? Ou o que eu posso fazer para que Jesus me salve? E aí a gente entra no nosso quinto ponto aqui, ó, no joinha, é que Jesus ele exige apenas fé e arrependimento. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a exigência de Jesus para que o benefício da cruz dele, da obra que ele realizou na cruz, venha sobre a sua vida especificamente, é que você creia no que ele fez. É que você creia que Jesus é o Filho de Deus, que foi morto, que ressuscitou ao terceiro dia. Você creia que ele te substituiu na cruz. Né? Que você crê que Jesus é a solução de Deus para a humanidade. E você crê que naquela cruz Jesus estava recebendo ali a punição pelos seus pecados. E os nossos pecados eles são uma ofensa para Deus. Eles geraram uma pena. Essa pena era uma pena de morte. Jesus pagou no meu lugar. Então hoje eu tenho acesso a Deus, eu tenho vida, eu tenho salvação, eu tenho paz. Por quê? Porque Jesus, o castigo que me traz paz estava sobre Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que aquele que não está em Cristo, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Então ou eu aceito que Jesus recebeu isso no meu lugar, ou eu vou ter que um dia assumir esse BO e receber essa ira de Deus. Então o que Jesus exige de nós é fé e arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso crer que Jesus pagou o preço desses pecados para eu ter acesso a Deus hoje. Então, recapitulando todo o plano de salvação, todo homem é pecador. O pecado nos afasta de Deus. Nada do que você fizer pode te salvar. Jesus é o único que pode te salvar. E ele exige fé e arrependimento. Ah, Edson, e as boas obras? Geralmente as pessoas vão se prender muito a isso. Mas, como eu disse, as boas obras, elas são o fruto de alguém que foi alcançado por Jesus. Se eu faço isso tentando conseguir algo de Deus,
Isso demonstra que eu não fui alcançado. Agora, se eu faço isso em resposta ao amor dele, porque ele me amou, porque eu aprendi a amar, porque eu amo, porque eu quero agradá-lo, porque eu obedeço e porque eu amo o próximo, aí isso é o resultado de alguém que já foi salvo, que já foi alcançado por Jesus. Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixe o seu comentário aqui de como esse vídeo te ajudou e encaminhe esse link desse vídeo para mais pessoas. Somos um em nome de Cristo.